Fala galera, beleza? Vocês estão no Bora Mundo, eu sou o Ugen e nós vamos a mais um vídeo. O vídeo é deste livro aqui, Psicologias, tá certo? Que já tem uma nova edição. O link está aqui na descrição, tá certo? Do livro. E nós vamos falar hoje sobre um tema que é uma continuidade. Nós estamos falando em psicologia. E parece que vai chover, hein? Tá feio o tempo. Temas em psicologia, e nós estamos falando sobre a dinâmica da família, a estrutura da família, falando sobre a primeira educação da criança, do indivíduo, e agora vamos falar sobre a repressão do desejo. Já pega o teu caderno para fazer anotações em tópicos aí, ou seja lá como for que você faça anotações, tá certo? Vamos falar sobre a repressão do desejo agora, que é exatamente sobre a dinâmica de quando a criança nasce, como é que vai ser estruturada essa educação psíquica da criança, esse olhar de mundo, essa dinâmica de relacionamento com o mundo, tá certo? Então a gente vai entender isso daí, tá? Vamos lá. A criança e o mundo interno e externo. Vai acontecer uma primeira situação, quando a criança é muito nova, uma indiferenciação. O que horas é indiferenciação? Para ela, no começo, não existe um mundo externo nem externo, ela não reconhece o mundo, né? Ela é um ser pequeno, onde seu sistema cognitivo, as suas capacidades, elas ainda não estão bem desenvolvidas, ela absorve pouca coisa, mas ela vai começar a absorver muito mais, conforme as suas capacidades se desenvolverem, os seus órgãos e tudo mais. Mas de primeiro momento ela não consegue identificar o que é externo e o que é interno. O que vai existir de forma muito importante e interessante para a criança, que é o principal, é a mãe, né? A mãe é como se fosse um pedaço da criança. A mãe é aquela que vai vir para suprir, tá certo? A necessidade de cuidado, a necessidade de dor, a necessidade de dor não, né? A necessidade de eliminar a dor, a necessidade afetiva, a necessidade alimentar, uma série de necessidades que a criança tem, tá certo? Então, ela vai ter esse desejo, ela vai ter essas questões que são necessidades e a mãe supre isso. Então, toda a dinâmica que a criança vive está relacionada com a mãe, tá certo? Isso é importante. Então a gente está falando aí do primeiro momento de desejo, né? Ela tem um desejo e esse desejo dela, que vai gerar uma satisfação, vai ser suprido em primeiro momento no relacionamento com a mãe. Isso dura pouquíssimo tempo, porque depois começa a vir aí, então, um momento onde ela vai ter uma repressão desse desejo, tá certo? E a gente tem, então, o tempo para satisfazer as necessidades, tá? A gente vai ter um momento da criança que é logo nessa sequência, em que ela vai perceber, ela vai começar, então, a registrar, né, um desconforto, porque ela vai perceber que ela quer aquilo, mas não acontece naquela hora, e às vezes não daquele jeito. Então começa a acontecer um distanciamento entre o desejo, a vontade, a satisfação e você conseguir suprir aquilo. Então a criança, ela começa a entrar num processo de, opa, peraí, mas não é muito assim que acontece, né? Ela vai entrar num processo de espera, né? Opa, pera um pouquinho, mas eu tô querendo isso e a fralda tá molhada e tá me incomodando e não vai trocar agora? E cadê a mãe? Entendeu? Então, tipo assim, essa parte, ela vem logo na sequência do momento em que a criança tem a mãe como âncora, como ponto principal, e isso vai vir na sequência, tá certo? Aí, o que a gente tá vendo já? Uma dinâmica, certo? Que vai dar um próximo passo para surgir a repressão do desejo. Porque a gente já tá vendo que um desejo já não está sendo suprido. Então a psique da criança já está sendo moldada, certo? E aí vai acontecer então uma diferenciação do ego. O ego é aquele que vai controlar, né, o mundo real com os desejos. Então por que você e eu fazemos o que fazemos de uma forma social, cultural, com regras, com leis? Porque o ego controla, né? Você, por exemplo, teria vontade de ter um carro e talvez assaltar um carro para ter aquele carro. Só que você sabe que você vai ser preso, provavelmente, vai dar muito ruim na sua vida. Então, é um mundo muito louco, onde o ego fala assim, acho que melhor não, né? Então, o ego, muitas vezes, vai conseguir dar essa controlada e vai entre realidade e desejos, tá certo? E aí vai acontecer, então, essa diferenciação, do que eu quero, do que eu posso fazer, daquilo que é o meu desejo, para aquilo que é real, né? Aquelas regras reais. Por exemplo, você ensina o seu filho que você não pode comer toda hora o que você quiser. Espero que você não esteja fazendo isso, né? Então isso é o quê? É ele entender que não é assim, qualquer hora ele come, qualquer hora ele faz o que ele quer. Então o ego vai começar a regular
Isso, vai começar a entender e a ensinar pra criança, ó, agora não é toda hora que dá pra comer. Agora é hora de fazer outra coisa, vamos dormir, vamos ver um desenho, vamos cantar uma musiquinha, né? E aí começa a surgir o ego da criança, diferente do ego da mãe, certo? Isso é bem interessante. Então a gente vai ter a substituição do desejo, porque se a criança não consegue suprir o desejo, então começa a entrar naquela dinâmica, onde a família faz parte de uma forma muito grande, certo? Então, por exemplo, eu não posso ter o peito da mãe, aí surge a chupeta, né? Então eu não tenho o peito da mãe, mas eu tenho a chupeta, que vai dar, suprir aquele desejo que você tem do prazer da sucção, né? Não vai suprir o desejo da afetividade, isso vai ser suprido de outras formas. Mas o objeto de desejo, por exemplo, o objeto é a mãe, certo? Ele vai sendo substituído, já que ele não te atende a todo momento que você quer. Isso tanto para a família quanto para a criança, né? A criança vai substituir isso e para a família é muito conveniente, muitas vezes, por não saber lidar com esses ritos de uma forma mais, vamos dizer, mais saudável, ela dá coisas para a criança ir substituindo e muitas vezes impede que a criança passe por um processo mais saudável psíquico, tá? Mas no normal, a repressão do desejo vai vir nessa direção, né? Aonde a cultura vai sendo moldada. Você vê que interessante, a família tem uma postura, tem uma cultura, tem uma dinâmica e vai passando para a criança. Por exemplo, a mãe que decide na cultura dela, amamentar até os 2 anos. É diferente, o que ela vai passar de psique para criança, de estrutura, é diferente daquela mãe que deu 8, 9 meses, parou o peito, às vezes não tá aguentando, tá machucando, a rotina não deixa, mamadeira. Diferente daquelas mães que dão peito até 4 anos, que é outra estrutura. Eu tô falando de um fator, mas são vários fatores, né? Não é só o peito, a mãe, a relação. Isso é o principal nessa primeira dinâmica de desejo. Então veja, esse desejo, esse prazer, ele vai romper e a criança vai substituindo, tá certo? E aí vai começar um novo processo. Veja, já começou a repressão do desejo. A cultura já está reprimindo desejos porque a criança precisa ser moldada para viver naquela cultura. Então, se a mãe não tem como ficar amamentando o filho até 1 ano, 1 ano e meio, ela vai amamentar 6 meses, 7, tem que voltar a trabalhar, produzir. A dinâmica do sistema moderno de cultura e sociedade vai exigir muitas vezes isso. Então, aí, esse sistema já começou uma repressão do desejo daquela criança. Muitas vezes ela quer ter esse desejo até, por exemplo, os 4 anos. Quer ter esse prazer. Como a cultura da mãe permite, a cultura daquela família permite, ou daquele grupo que está fazendo papel de família permite, ou está sendo família permitir, ela vai amamentar até os 4, até os 3, né? Então, isso é um tipo de dinâmica e mesmo assim, mais pra frente, vai ter uma certa repressão do desejo também, né? E de vários outros desejos. Então veja, como a sociedade, a nossa cultura, vai trabalhando a ideia de repressão do desejo. Mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, mais abrupta ou lentamente, mas vai trabalhando essa questão da frustração e da repressão do desejo. E é aí que vem a frustração. Porque se a criança não consegue suprir os desejos para matar aquela vontade, tá certo? Aquele prazer, então começa a ter uma frustração. E aí a criança começa a ter moldado nela essa dinâmica de frustração, que é você não conseguir o retorno daquele desejo que você tanto quer. E aí você tem uma frustração, né? Que é a... Eu não vou trabalhar a ideia de frustração aqui, mas é como se você entrasse num estado negativo por não conseguir alcançar aquele desejo, executar, não conseguir alcançar através do desejo a reposição daquela vontade que você tem daquele prazer. Por exemplo, a criança vai ficar frustrada porque ela não vai ter o peito quando ela quer, ou ela não vai ter mais o peito porque vai ter a mamadeira, né? Então ela vai passar por um processo de frustração, que é um outro ponto importante do desenvolvimento, amadurecimento da criança para a vida na sociedade que ela está, no grupo familiar que ela se encontra também, tá certo? Tudo isso é a dinâmica de repressão do desejo acontecendo por etapas, certo? E aí, então, como a gente viu, vem a grande frustração que vai moldar muita coisa na nossa cultura, tá? Dentro de tudo isso, junto com tudo isso, não vai ter só a repressão do desejo de uma forma pontual, mas vai ter a repressão do desejo de uma forma cultural muito mais ampla, que a gente vai chamar de
a interdição, vai interditar, vai bloquear. Aquilo dali muitas vezes vai ser esquecido, tá certo? De forma consciente. Essa interdição é exatamente isso. É quando a gente bloqueia uma ideia, bloqueia um certo tipo de sentimento, bloqueia um certo tipo de dinâmica, de relação, de formas de sentir e pensar, de se relacionar. Então é um tipo de bloqueio, essa interdição, vai interditar realmente, né? E a gente tem essa interdição, olha só, como uma marca da repressão do desejo, né? Então você vai ter o desejo e a interdição vai marcar esse desejo, né? Vai falar assim, opa, assim não, aqui não, desse jeito não, certo? Na nossa sociedade moderna, contemporânea, nós temos um exemplo importantíssimo que é o incesto, certo? Essa interdição, ela vai mexer, ela vai intervir nas duas formas de impulso mais conhecidas, vamos dizer assim, que é o impulsos agressivos, né, na nossa sociedade, e impulsos eróticos, tá? Então, essa interdição vai trabalhar muito essa questão. Um exemplo legal que nós temos é exatamente o incesto, né? O incesto, ele marca muito, ele mostra muito sobre o sistema de repressão do desejo, sobre a interdição daquela ideia, interditar a ideia de incesto, negativar ela, certo? E nós temos a ideia de incesto, por exemplo, pontos importantes, né? Que é o seguinte: esse desejo ele vai ser inconsciente, né? E a repressão que vai haver nesse desejo, ela é inconsciente, certo? A repressão, ela marca esse inconsciente. Então você tem esse desejo inconsciente e a repressão marca isso. Nós temos isso de uma forma interessante, porque em outras culturas, principalmente culturas mais primitivas, vamos dizer assim, as sociedades se relacionavam entre parentes, né? Então nós tínhamos o incesto. Conforme a sociedade vai se desenvolvendo, crescendo, mudando seu formato, esse elemento de relação com parentes vai começando a sofrer uma repressão. Isso deixa de ser parte da cultura daquela sociedade e a cultura vai se diferenciando, vai se moldando, né? Pensa numa sociedade primitiva, aonde tem 100 pessoas e elas são todas parentes e elas vão precisar se relacionar. Conforme a sociedade vai crescendo, vai se mudando os formatos e os moldes, surgem novas ideias de cultura, novos formatos, e aí novos tipos de repressão, novos tipos de desejos, tá bom? Isso é interessante também. Então a gente tem esses dois blocos, que são os impulsos agressivos e impulsos eróticos. Lá no incesto a gente vê isso, por exemplo, os impulsos eróticos, tá certo? Você não pode pegar sua irmã, sua mãe, né? Então, o que acontece é que você tem aqui a interdição moldando uma cultura, tá? De uma forma muito interessante e completa. E muitas vezes a interdição disso vai vir de forma inconsciente também, né? Existem várias frases aí que a gente fala assim, ó, não pode bater no amiguinho, não pode pegar comida da mão do amiguinho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Muitas vezes a criança pega isso de forma inconsciente ali, né? Ou de forma consciente, e muitas vezes só o seu comportamento fala com ela de forma inconsciente, né? A criança aprende muito pela experiência. Então você mostrar muitas vezes fala mais do que você dá um discurso, né? Isso é muito interessante. Então isso são partes do jogo de construção familiar. Existe um jogo, uma dinâmica, e o que acontece é que essa interdição e a repressão do desejo vai agir nessa dinâmica de modelar a cultura do indivíduo, certo? Isso é muito importante. Bom, acho que chegamos até aqui, texto exposto e explicado, espero que você tenha entendido e gostado. Se você está estudando esse livro, melhor ainda. E essa é a dinâmica da repressão do desejo dentro do desenvolvimento da criança e o desenvolvimento da criança dentro da sua família, certo? É isso aí, até o próximo vídeo, espero que você tenha curtido. O link deste livro está aqui, do outro também está aqui, certo? Espero que você tenha curtido, gostado, compartilhe na tua faculdade, com a tua galerinha, nos teus grupos. Se você curtiu, deixa aqui, se você viu até o final, escreve psique, que só quem chegou até o final e prestou atenção vai entender o nosso código, certo? Tamo junto, valeu, até mais, até o próximo vídeo, se inscreve no canal, fui!